Fala galera! Hoje estamos chegando ao 23º dia da nossa devocional 40 dias com os Vingadores. E como você já sabe, em cada dia nós escolhemos um personagem das histórias dos filmes da Marvel, né? Para poder a partir deles entender contextos bíblicos e ensinamentos para os nossos dias. E nesses dias nós estamos aproveitando, fazendo também uma minissérie dentro da nossa devocional, né? Estudando sobre os personagens que compõem os Guardiões da Galáxia. Hoje, o personagem que vai nos ajudar a entender um pouquinho a nossa devocional será Drax, o Destruidor. Como sempre, nós vamos ler o nosso texto, a referência bíblica, que hoje se encontra no livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 16, a primeira parte do versículo. Zacarias 8, 16. Pause aí seu vídeo para você procurar na sua Bíblia esse texto e ao encontrar dê o play para que possamos ler juntos. Zacarias 8, 16, parte A, diz o seguinte: Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros. Vamos falar então um pouquinho sobre o Drax. Nos quadrinhos, para variar, né, o Drax é uma história um pouquinho diferente do que ele tem nos filmes. Na verdade, ele foi sofrendo várias mudanças ao longo dos tempos. O Drax ele já foi muito mais poderoso do que essa versão que nós encontramos no cinema. Ele até voava, soltava rajadas de energia da mão, mas essa versão que nós conhecemos hoje, a origem dela próxima, foi a seguinte. O Drax, ele, na verdade, era um humano. Pelo menos nos quadrinhos, né? E o nome dele era Arthur Douglas. E um dia ele estava passeando com a família dele de carro, né? E, por coincidência, estava passando por onde ele estava, na estrada onde ele estava, uma espaçonave de Thanos. Thanos estava tentando vasculhar algumas coisas ali na Terra e ele não queria ser visto por ninguém. E quando ele percebeu aquele carro passando, ele pensou, eles devem ter me visto. E ele atacou o carro ali onde estava o Arthur e toda a família dele, e praticamente todo mundo morreu, exceto a filha dele, que o Drax não sabia disso, só foi saber mais pra frente, né? Mas a filha acabou sobrevivendo com a ajuda de Mentor, que é o pai de Thanos. E por que o pai de Thanos acabou salvando a menina? Porque ele estava de olho no que Thanos estava fazendo. E ao perceber que ele tinha atacado aquela família, ele não só salvou a filha ali de Arthur, né, mas também pegou ali Arthur para poder ajudá-lo. Só que ele sabia que o corpo dele humano não iria resistir. Então, com a ajuda de uma outra entidade chamada Cronos, o Mentor e o Cronos acabaram ajudando o Drax a ganhar um novo corpo. E esse novo corpo, sim, é o corpo desse Drax que nós conhecemos, mais dotado de poderes, resistência, agilidade. E nesse novo corpo, o Drax ele tinha perdido boa parte da memória que ele tinha. E essa memória que ele perdeu foi praticamente substituída por um ódio por Thanos. Não é à toa que ele foi começar a buscar vingança contra Thanos. No filme a gente também percebe que o Drax tem esse ódio contra Thanos. Na história do filme ele também perdeu a família dele. Ali já era uma família alienígena, né? Mas perdeu a família dele contra Thanos. Mas o que eu queria falar com você hoje, a respeito da história do Drax, é a respeito de duas coisas que acontecem com ele. E as duas a gente pode notar mais, principalmente no segundo filme dos Guardiões da Galáxia. E também no primeiro filme, a primeira parte dos Vingadores Guerra Infinita, né? Uma das questões que eu quero falar com vocês é a respeito da sinceridade de Drax. Na verdade, não é nem exatamente uma sinceridade. O Drax ele praticamente não consegue entender uma mentira. Para ele é tudo na lata. Ele não consegue entender meio termos ali. E outra característica do Drax que a gente pode ver em outro filme é um momento em que estava lá o Peter Quill e a Gamora lá, quase ali naquele momento de relacionamento, quando eles perceberam, ao fundo estava Drax, comendo batatinha, quase imóvel. E aí eles perguntaram, nossa Drax, o que você está fazendo aqui? Ele, estou testando a minha técnica, a invisibilidade. O Drax achava que se ele ficasse imóvel, ele poderia ficar praticamente
invisível. O Drax acreditava muito naquilo. Tanto uma questão quanto a outra nos renderam boas risadas, né? Mas, na vida real, o que a gente quer entender hoje pode não nos render exatamente boas risadas. Eu queria entender contigo, começando por essa segunda parte que eu falei a respeito da invisibilidade do Drax, né? Quando a gente acha que tem um certo poder e a gente não o tem. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando você acha que você tem uma certa habilidade, uma certa aptidão, você sabe fazer alguma coisa, mas no final das contas você não sabe fazer aquilo, mas você quer muito saber fazer aquilo, você tenta de todas as formas, só que aquilo parece que não é pra você. Isso que a gente vai falar um pouco, a gente até comentou já em outras devocionais, né, que a gente fez já dentro deste estudo. Eu queria te convidar a ler o texto de Mateus, capítulo 25, versículo 15. Mateus 25, 15. O texto diz o seguinte: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um deu de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Aqui nessa referência bíblica, você deve lembrar da parábola dos talentos, né? Em que um homem muito rico distribuiu os talentos que ele tinha, e aqui talentos se entenda por uma moeda. Na época existia uma moeda que era chamada de talento, né? Mas não à toa, essa palavra, que na época dava nome a uma moeda, hoje nos faz entender uma ideia de talento mesmo, de algo em que você é talentoso, né? Porque assim como aquele homem rico deu talentos, ou seja, moedas para seus servos, cada um de acordo com a capacidade que ele tinha de gerenciar aquela quantidade de moedas, Deus também nos dá talentos, e aqui vou substituir essa palavra talentos para dons. Deus nos dá dons para que possamos cumprir aquilo que Ele espera de nós. Mas cada pessoa vai ter um tipo de dom diferente. Ninguém vai nascer tendo um relacionamento depois com Cristo, né? Ninguém vai passar sem ter nenhum dom. Mas ninguém terá todos os dons que Deus tem. Porque Deus dá os dons para cada pessoa de acordo com os planos dele. De forma também que nós vivamos em sintonia. Porque já pensou, se todo mundo fosse bom em tudo, a gente não iria mais precisar uns dos outros, né? Mas quando nós temos pessoas, uma que é aquela pessoa mais piedosa, outra que é uma pessoa boa para ensinar, outra que é boa para orar, cada pessoa vai ajudando uma a outra de uma forma diferente. E é um pouquinho sobre isso que eu também queria falar contigo, a respeito de como Deus vai trabalhando os dons que Ele vai distribuindo para as nossas vidas, de forma que a gente possa ir trabalhando em conjunto, que a gente não tenha nunca todos os dons, mas que também a gente nunca vai ficar sem nenhum deles para nos ajudar. E para que nós possamos entender também, às vezes a gente fica triste porque nós tínhamos a vontade de fazer algo, de ser algo, mas Deus tem algo reservado para você. Pode não ser aquilo que você imaginava, mas se você se permitir conhecer o dom que Deus te dá, eu tenho certeza que você vai tirar bom proveito dele, ao ponto de que você vai perceber que você pode ser muito mais feliz com ele do que com o outro que você pudesse querer. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que vai se encaixar melhor em nossas vidas e, é claro, nos planos dele. E eu queria também aproveitar e te convidar a ler um outro versículo que se encontra em Provérbios 27, 9. Provérbios 27, 9. O texto diz: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre aquela primeira característica do Drax, a sinceridade. E até um pouquinho aqui também sobre o sarcasmo que o Drax tinha ao ser sincero às vezes. O Drax ele não conseguia esconder as palavras dele. E às vezes nas palavras dele tinham coisas chatas até, talvez inoportunas, né? Mas que não deixavam de ser verdade, pelo menos uma verdade de acordo com o ponto de vista dele. Às vezes nós vamos nos deparar com pessoas
que vão ficar falando verdades na nossa cara, né? A gente fica chateado com isso. Mas eu queria te convidar a entender isso de uma outra perspectiva e, na verdade, a buscar essa outra perspectiva, mesmo quando as pessoas não vêm e te falam isso. É muito ruim quando está acontecendo algo diferente em nossas vidas para pior e as pessoas que estão próximas da gente não vêm e não conversam com a gente a respeito disso. É importante que tenhamos bons amigos, conselheiros, para nos dar um alerta, falar, olha, eu sei que talvez você goste disso, mas é melhor seguir para um outro caminho porque isso não é bom para você. Ou isso você está fazendo mal, não é desta forma. Isso às vezes pode doer um pouco na gente, mas é importante termos essas pessoas mais experientes andando com a gente que possam ser sinceras conosco para nos guiar um caminho correto. Quero ler um outro versículo ainda com você que se encontra em Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22, que diz o seguinte: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Se você tem um amigo que ele prefere mentir para você do que falar a verdade, talvez ele não seja exatamente um amigo. Um bom amigo, mesmo sabendo que talvez uma verdade possa doer em seu amigo, ele vai buscar uma forma de dizer aquilo para ele sem o machucá-lo tanto quanto possível, né? Porque ele se preocupa não só com o que o amigo vai pensar dele, mas se preocupa de fato com o bem-estar do amigo. Ele sabe que se ele ocultar uma verdade, aquilo pode depois fazer muito mais mal para o amigo do que se de repente ele oculta aquilo, elogia ele, deixa passar em branco e aí o amigo acaba quebrando a cara. Então, hoje o Drax nos ajuda a entender a importância de sermos honestos, sinceros, transparentes, né? É claro, com sabedoria, né? E também de entendermos como Deus vai usando os dons que Ele tem nas nossas vidas, de forma que cada um vai ter um dom para poder utilizar a serviço de Deus. Vou pausar aqui a nossa música para que nós possamos orar por você por essas duas questões. Uma, para que Deus possa ir falando no seu coração a respeito dos dons que Ele tem planejado para a sua vida. Alguns talvez você já tenha percebido, outros você vai ter que, ao longo de sua vida, ir descobrindo. E outra questão é para que você possa também ser um bom amigo, sincero quando necessário, para que você possa guiar seus amigos na verdade, se preocupando de fato com eles. Não só com o que eles vão pensar de você, mas em você se preocupar como eles estarão na vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não nos oculta a verdade. Pelo contrário, o Senhor é a verdade. E o Senhor tem se revelado a nós para que possamos aprender a respeito do teu caminho. Aprender também que muitas vezes nós erramos, falhamos, mas que quando o Senhor nos mostra esses erros, essas falhas, o Senhor não nos quer humilhar, não quer o nosso mal, mas o Senhor quer que possamos perceber esses erros para que assim possamos tomar uma atitude em nossas vidas e reconhecer que só o Senhor pode nos ajudar com essas falhas. E ao reconhecermos isso, podemos ter uma atitude diferente. E também queremos te pedir que o Senhor nos ajude a sermos sinceros com nossos amigos, desta mesma forma que o Senhor é conosco, mas também com sensibilidade, para que não sejamos mal educados, grossos, mas sim possamos ser sensíveis de falar a verdade de uma forma legal, que as pessoas possam entender. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender os dons que o Senhor nos dá, para que possamos usar eles da melhor forma possível e não buscar coisas que o Senhor não tem planejado para as nossas vidas. Sabermos o lugar que o Senhor tem preparado para nós. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, galera. Essa foi a nossa devocional de hoje.